Apesar de estar presente na alimentação de grande maioria das pessoas, seu consumo ainda divide opiniões. No programa de hoje nós vamos falar sobre o leite e os efeitos dele no nosso organismo. E como o cálcio pode prevenir doenças e ainda uma receita deliciosa para você que sofre de intolerância à lactose. Não saia daí que o Vida Ativa começa agora. O leite e seus derivados fazem parte da alimentação de adultos e crianças de todas as idades, mas o leite tornou-se um assunto bem polêmico. O leite, ele é um produto oriundo das tetas das mamíferas, né? Então, ele é um alimento. A mãe, a fêmea, no caso, está gerando ali o filho, ela está oferecendo dentro da barriga todos os nutrientes que aquele filhote precisa. Quando ele sai do seu ventre, ela amamenta para que ele continue tendo a nutrição adequada, né? Então, isso primeiro é o leite. O leite ele é composto de lipídios, de proteínas, de carboidratos, 90% é água. Então, assim, dentre as proteínas do leite, nós temos várias proteínas, a caseína, a lactobumina, e também nós temos aí a gordura, né, que é a parte boa, que ao meu ver é a parte boa do leite, que é rica em vitamina A, e nós temos os carboidratos aí, que é a lactose, né, que muitas pessoas têm dúvida do que é a lactose, né, o carboidrato do leite. Quando chegamos a um supermercado, nos deparamos com uma variedade de tipos de leite. Mas será que existe um tipo certo? Em geral, as pessoas preferem aí o leite desnatado, né? Para questão estética, porque querem emagrecer. Então você tira a parte boa, né? Que é a parte da gordura boa do leite, né? Que é a parte que tem a vitamina A. Então, alguns não, tomam lá, não dou conta, tomam o integral, outros tomam sem lactose, outros já tomam o de soja, que não é um leite de vaca, outros já têm alergia a proteínas do leite de vaca, que isso é uma realidade entre as crianças, principalmente. Hoje, muitas crianças, eu atendo muitas crianças aqui que têm alergia a proteínas do leite de vaca. A proteína do leite, no caso, né, é uma proteína, como eu falei, bem diferente da proteína do leite materno. E o que acontece? Ela desencadeia reações inflamatórias no nosso intestino. O intestino ele é um órgão, assim, ele tem até um sistema nervoso nele. Então é um órgão importantíssimo. Nele que acontece ali 70% da nossa imunidade está no intestino. Então a gente tem que ter uma boa saúde intestinal. Quando eu digo ter uma boa saúde intestinal, não é só você ir ao banheiro todos os dias. A gente tem que cuidar do nosso microbioma, né, da nossa microbiota, das bactérias que ali habitam, que são elas que produzem a nossa imunidade. Então o que acontece? O leite ele vai ali, ele é inflamatório, porque a proteína é muito grande, não acaba irritando ali. Por isso que algumas pessoas adultas que não têm alergia começam a ter sinusite de repetição de repente, que começam a adoecer mais do que o normal em alguma época da vida. Aí você vai conversando, você vai vendo que realmente a pessoa pode ter algum problema com o leite. Outra questão importante é o cálcio. Muitas pessoas acham que só o leite pode fornecer esse nutriente, e não é verdade. Existem outras formas de consumo de cálcio. Como nos folhosos escuros, né, nas folhas verdes, como nas castanhas, no gergelim, ali na sementinha do gergelim, ele é muito rico. Outros alimentos hoje já são adicionados cálcio. Então nós temos formas de fazer com que a pessoa não tenha uma deficiência desse mineral. Tanto os veganos também tem essa questão, né? A criança vegana, a criança que tem os pais veganos e segue um cardápio vegano, tem que ter a mesma preocupação aí. Encontrado em grande quantidade nos ossos, o cálcio é essencial para funções básicas do corpo humano. Essa substância participa diretamente na sua qualidade de vida.
cálcio ele é um nutriente muito importante porque ele vem através do alimento e faz parte de várias etapas do nosso metabolismo. Então, o cálcio ele fornece energia celular, ele fornece o fortalecimento da massa óssea. Então, hoje, quando a gente tem alguma deficiência ou excesso de cálcio, traz alguns malefícios. Cansaço, a pessoa fica indisposta, dores do corpo, dores articulares, fraqueza ao levantar, ao sentar. E isso tudo é devido a erros no metabolismo causado pelo cálcio. O cálcio é um dos elementos mais importantes do corpo humano. Todas as células necessitam desse mineral para funcionar corretamente. E como o nosso corpo não produz o cálcio, ele vem da alimentação. E para você que acha que leite é sinônimo de cálcio, está enganado. Nesse brócolis, por exemplo, nós temos 4 vezes mais cálcio do que no leite. O leite é a maior fonte, ele tem maior quantidade de cálcio. Só que hoje a gente tem um grande problema na indústria, porque o nosso leite ele é modificado, ele tem muito conservante. Com o aumento da temperatura que ele passa pela pasteurização, a gente tem perda de vitaminas, de minerais, que já faz parte da composição. Então, ele deixa de ser a melhor fonte biodisponível e isso traz também, ao longo do tempo, um consumo excessivo também, uma excreção maior do cálcio pela urina. Por quê? Hoje tem alguns minerais, algumas vitaminas que são concorrentes do cálcio. Por exemplo, o ferro, a cafeína e a própria proteína. Como o leite tem muita proteína, se a gente consumir em grande quantidade, vem muito conservante, porque o leite tem para ter tempo de prateleira, e muita proteína também. E a proteína em excesso leva à excreção de cálcio. Então, assim, o leite era a melhor fonte. Hoje não. Hoje eu trabalho muito com os folhosos verdes escuros, com o gergelim, com a semente de girassol. São boas fontes de cálcio biodisponível. Outras fontes de cálcio são alimentos como o coentro, verdura verde escura como a couve crua ou refogada, rúcula e agrião, além de sementes como a semente de chia, linhaça, gergelim e girassol. A recomendação de cálcio para o homem é 1.000 mg por dia e para a mulher 1.200, mas isso vai depender da particularidade de cada organismo. Mas não se pode consumir esse mineral próximo a refeições com carne vermelha, por exemplo, ou tomar um copo de leite com café após o almoço ou jantar, porque isso dificulta a absorção de cálcio no organismo. Mas pensando assim, de uma forma geral, a gente trabalha com 30, 50 gramas, sempre 3 cores diferentes no prato de verduras, sempre ter um folhoso verde escuro, ou se não brócolis cozido no vapor, salpicar em cima da salada uma semente de girassol, ou se não, colocar um pouquinho de gergelim. Isso faz com que aumente a biodisponibilidade e a ingestão também. Mas para você que gosta mesmo do leite, existem opções mais saudáveis. Você pode incluir na sua dieta iogurte desnatado, queijo branco e o leite de saquinho, que não passa por um processo intenso de pasteurização. Mas a dica ainda é: uma alimentação balanceada é a melhor garantia de saúde e bem-estar. Para ele ter absorção, na cascata metabólica ele tem 22 nutrientes que tem que acompanhar, que é o magnésio, o potássio, o zinco. Então, por isso que é muito bom o consumo de castanhas ao longo do dia, muita fruta de cores variadas, porque tem nutrientes, vitaminas diferentes, arroz integral, porque nas sementes também, nos grãos integrais, mantém ainda vitaminas e nutrientes. Então, é fazer uma alimentação saudável que a gente consegue colocar para dentro todos os nutrientes. Fique ligado, Vida Ativa volta já. A intolerância à lactose é uma doença bem comum.
E muitas pessoas não podem fazer o consumo do leite e seus derivados. Cerca de 50% ou mais da população tem algum tipo de intolerância ao leite, na verdade à lactose. Por quê? Porque a lactose fermenta, né? Ela é um açúcar ali que não é bem digerido pelo ser humano, então ela dá aquela fermentadinha, dá diarreia, dá gases, distensão abdominal. Isso é muito desconfortável para a pessoa. Hoje existem as enzimas, a lactase, né, que digere, que a pessoa consegue consumir um pouquinho a mais ali e toma a lactase. Os sinais e sintomas da intolerância à lactose geralmente começam entre 30 minutos a 2 horas depois de comer ou beber alimentos derivados do leite. E os mais comuns são diarreia, cólicas abdominais, flatulência e abdômen distendido, náuseas e vômitos também são comuns. É engraçado que eu sempre gostei muito de leite, sempre tomei bastante. Há uns 10 anos eu comecei a sentir dores no estômago, meu estômago começou a inchar, comecei a ter diarreia, vômito. E eu comecei a observar que todas as vezes que eu tomava leite ou iogurte eu passava mal. Aí eu fui ao médico e constatou que eu tinha intolerância à lactose. Eu achei estranho porque eu sempre tomei, sempre gostei muito. E aí eu tive que ir me adaptando. Hoje a gente tem uma gama de alimentos sem lactose, né? Tá até assim, bem na moda, né? É sem lactose, sem glúten. Então hoje a gente tem essa gama de produtos, aí a indústria está atenta a isso. Mas assim, o que acontece? Não existe leite sem lactose. Existe um leite que foi acrescentado ali dentro a enzima lactase. Então, é mais um produto artificial ali adicionado. Então, vamos optar também fazer um rodízio de alimentos, que é sempre o mais saudável. Eu tomo vitamina porque eu fiz uma cirurgia bariátrica e hoje eu necessito repor as vitaminas, que inclusive tem o cálcio junto. Mas no dia a dia eu procuro comer coisas, né, com cálcio, tipo brócolis, aveia. E por incrível que pareça, o queijo não me faz mal. Então eu procuro comer isso para substituir o leite. A intolerância à lactose ela não tem tratamento, mas ela é uma intolerância até fácil de lidar pela indústria hoje, realmente está preocupada. Mas o que eu como nutricionista sugiro? Vamos evitar caixas, vamos procurar cascas, né? Sempre a alimentação mais natural possível, mais saudável e sem industrializados. Tudo que está lá sem lactose, tudo que está lá baixo teor de lactose foi mais processado ainda para estar daquele jeito. Então vamos evitar. Bom senso é tudo. Como que é a sua alimentação? Estou vendo aqui que você tem uma lancheira. Como que funciona? Então, a água que não pode faltar, né? Eu tenho chá. Como a gente está aqui nesse momento e eu vou ter uma aula agora, então eu não vou conseguir jantar, fazer uma refeição certinha, então eu trago o pão integral. Aqui tem o pão integral, uma fatia, com o queijo tipo cottage. Então já vem tudo separadinho na medida certa. E se bater uma fome, aí que tem fruta, né? Tem banana. E nesses intervalos, a água e o chá. Certo, e você sentiu que você ficou mais disposta depois que você começou a fazer essa dieta? Tem mais ânimo? Com certeza, a gente fica bem mais leve. O meu estômago agradece, né? Eu procuro sempre carregar a minha marmitinha, a minha lancheirinha onde eu vou, independente de onde eu esteja. Se eu viajo, eu levo, né? Por exemplo, se eu vou para algum lugar que eu vou precisar almoçar, eu levo a minha comida. Chego em casa, eu faço a minha janta, eu levo a minha comida para o almoço, eu tenho tudo separadinho. E sempre com acompanhamento nutricional? Sempre, isso é importante. Eu não consigo e também não posso, né, fazer algo que eu acho que está certo. Sempre com acompanhamento. Você consegue viver normal, assim. A gente não pode falar que é um problemão, assim. É tranquilo, digamos.
É tranquilo, no início não, porque eu tomava bastante e não entendia e eu sentia vontade. Hoje não, hoje para mim o leite não faz falta. O cálcio tem uma importância no interior do nosso osso e, combinado com o mineral hidroxiapatita, promove a resistência óssea. O cálcio circula o tempo todo no nosso sangue, participando de várias atividades no nosso corpo. E o Dr. Fernando explica melhor para nós sobre essas atividades. Existem situações, alguns tipos de doenças, por exemplo, nos rins, que alteram a concentração do cálcio, tanto para cima quanto para baixo. A pessoa que tem um aumento da concentração de cálcio, ela pode ter câimbras, pode ter dores musculares. A pessoa que tem diminuição da concentração de cálcio, ela pode ter fenômenos de arritmia, ela pode ter até mesmo crises epilépticas. E essa falta de cálcio pode levar a muitas outras disfunções corporais, como a osteoporose. Quando a gente fala de osteoporose, nós estamos falando da concentração de cálcio no osso, da capacidade do osso de incorporar cálcio para se manter forte. Então, na verdade, a deficiência de cálcio, no caso da osteoporose, é uma deficiência acumulada ao longo de vários anos em que o osso perde o conteúdo de cálcio, o conteúdo mineral, e é por isso que a definição técnica correta de osteoporose é uma diminuição da densidade mineral do osso, ou seja, da densidade de hidroxiapatita, que é o mineral feito de cálcio. A dona Valdete já luta há alguns anos contra a osteoporose. Por ter uma porcentagem hereditária e por falta de conhecimento, acabou desenvolvendo a doença. Hoje ela modificou os hábitos de vida. Bem, eu não posso parar de tomar o remédio, porque quando eu paro de tomar o remédio, me dói tudo as articulações, principalmente das mãos. A força, tá acabando as forças da mão, né? Mas graças a Deus o dedo não continua inchando a unha, as juntas, né? Mas, no entanto, permaneceu no que tá, né? Porque o remédio eu tomo de 12 em 12 horas, nunca faltou. Eu já gostava muito de tomar leite, mas eu passei a tomar mais leite, né? Queijo, iogurte, tudo que é derivado do leite, né? Carne vermelha eu não sinto bem, aí eu só como carne branca. E comecei a melhorar mais minha alimentação, mais fruta e verdura também. Um dos fatores da saúde óssea é o metabolismo da vitamina D, que é essencial, mas que depende de alguns fatores, como o bom funcionamento dos rins e uma quantidade determinada de exposição ao sol. Outro ponto a destacar é a expectativa de vida, que está bem maior. E com o envelhecimento, a produção de hormônios cai, principalmente o da mulher. E sem essa grande concentração de hormônios, a produção de massa óssea também diminui. É importante ter uma exposição regular ao sol, porque o sol, o raio ultravioleta é importante para estimular a conversão da vitamina D na nossa pele. Praticar exercícios regularmente, principalmente exercícios que tenham algum tipo de carga, então, por exemplo, a musculação é um exercício excelente para manutenção de saúde óssea. Ingerir cálcio e vitamina D diariamente, evitar abuso de tabaco e de álcool etílico, também contribui para a perda da massa óssea. E em caso de mulheres que já têm osteoporose, alguma predisposição à osteoporose por outro motivo, às vezes é indicado também a terapia de reposição hormonal para auxiliar na manutenção da massa óssea. O cálcio não é só o cálcio. Antigamente eu tomava só o cálcio, não resolvia. Fiquei sabendo que além do cálcio tem que ter um outro remédio para absorver o cálcio. Não existe uma substância para lutar contra essa doença. Na verdade, depois dos 30 anos, a perda de massa óssea só aumenta. Então, para evitar problemas futuros, tenha hábitos saudáveis. E se você, mulher, tem mais de 65 anos e homem mais de 70, procure fazer exames específicos para medir a densidade óssea. Não saia daí que o Vida Ativa volta já.
a gente já sabe que o cálcio é um dos minerais fundamentais para a nossa saúde, né? E aí a Beatriz vai ensinar a gente uma receita para você conseguir encontrar o cálcio necessário para você ficar bem. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Então, hoje a gente vai fazer 2 receitinhas. Uma é a clorofila. Eu escolhi a couve para a gente fazer essa clorofila, para extrair a clorofila. Mas pode ser usado outro vegetal verde, pode ser usado o espinafre, a rúcula, o agrião. Mas eu escolhi a couve porque tem um sabor mais neutro e a gente pode colocar tanto em preparação quente quanto fria, preparação salgada ou doce. A couve mascara mais o sabor, né? E fornece uma quantidade boa de cálcio. Então é simples, você pode rasgar com a mão ou cortar com a faca. Eu vou cortar aqui com a faca só para poder agilizar pra gente, né? Pode cortar grande porque vai bater no liquidificador, então não tem necessidade de cortar pequenininho. Então a gente vai colocar as quantidades de couve no liquidificador. A gente pode ir colocando aos poucos para facilitar para bater. Água, quantidade é pequena, então quanto mais concentrado, melhor. Então a gente usa uma média de 300 ml de água. Então aqui... Mais para ajudar a bater, né? Mais para ajudar a bater. Então a gente bate um pouquinho e depois coloca o restante, tá? Então, agora, tá bem batidinho, a gente vai coar, né? Porque ele fica bastante fibroso. Se quiser coar metade para aproveitar um pouco das fibras e deixar a outra metade sem coar, pode ser feito dessa forma também, tá? Porque é bastante fibroso e nem todas as preparações o sabor fica agradável quando fica muito fibroso. Então a gente coa, né? E depois a gente vai fazer os cubinhos de gelo. E esses cubinhos de gelo, a gente pode deixar ele no congelador por quanto tempo? Então, esses cubinhos, eles podem ficar no congelador por até 3 meses, sem problema nenhum. Porque é mais prático, você não vai deixar de consumir, se está lá pronto, né? Exatamente, então a questão é essa, é a praticidade mesmo. É a gente poder fazer uma quantidade um pouquinho maior, faz uma vez por semana e vai usando ao longo da semana. Bom, então aqui já está coado, você pode perceber que ele está bem consistente, né? Bem verdinho mesmo. Então pode ser utilizado para fazer um suco, você pode colocar o sabor que quiser, maçã, limonada, laranja, maracujá, qualquer sabor fica interessante. Aqui estão os cubinhos já prontos, então é simples, a gente coloca nas forminhas, né? Pode encher as forminhas e levar para congelar. E essas forminhas, elas podem ficar no freezer, é facinho de tirar. Você pode colocar no feijão, é interessante, em pratos de caldo, tipo carne, pratos de caldo e sucos em geral. Então pode ser usado no café da manhã, pode ser usado no lanche da tarde e nas refeições salgadas também. Num suco, uns 5 cubinhos. Então, 5 cubinhos tem mais ou menos umas 30 miligramas de cálcio. Não é uma quantidade muito grande, mas juntando com tudo que você vai consumir durante o dia, já vai ajudando a atingir a necessidade, né, do dia. Então, aqui é só levar ao freezer e já começar a consumir nas receitas variadas. Tá? É uma base para qualquer refeição. É uma base, exatamente, é bem simples, mais simples do que as pessoas pensam. É verdade. Tá bom? E para você que tem intolerância à lactose, hoje a gente vai te ensinar um iogurte com castanhas e frutas que é ideal para você. E promete ser uma delícia, vamos ver. O que a gente precisa para fazer ele? Então, eu optei por um iogurte que já é um iogurte veg, então é 0 de produto animal, então pode tanto para quem tem intolerância à lactose, quanto para quem realmente não pode o leite, pelo problema de intolerância à proteína também do leite, não só a lactose, ou até por opção mesmo, um vegano, uma pessoa que realmente não consome produto animal. Então, esse produto ele já é pronto, a gente compra nas lojas de produtos naturais. Então, é um produto que já é riquíssimo em cálcio. A base dele é o leite de coco. Então, é um iogurte pronto, tá? Só que sem leite, sem lactose.
A castanha do Pará é conhecida pela presença das gorduras boas, fibras, vitaminas e minerais. Elas ajudam a diminuir o colesterol ruim e aumentar o bom. Já a chia é garantia da melhora do trânsito intestinal. Ela ajuda a controlar a diabetes, emagrecer e ainda evita o envelhecimento precoce. É simples e prático para a gente que corre demais durante o dia a dia, então precisa realmente ter um pouco mais de praticidade, dá para levar numa lancheira térmica, né? Então são 200 ml, a gente vai colocar metade, que aqui tem 400 no vidrinho, então são 200 ml de iogurte. Aí a chia, ela é muito rica em cálcio também. Uma colher de sopa de chia, ela tem 101 miligramas de cálcio. Então é bem rico mesmo. E como o iogurte não tem fibras, então a gente já consegue atingir tanto a quantidade de fibras, quanto também aumentar o teor de cálcio da nossa preparação. Coloquei as castanhas também, que são gorduras saudáveis, e também 3 castanhas do Pará tem 25 miligramas de cálcio. 3 castanhas do Pará. Então, juntando tudo, a gente realmente consegue uma preparação, né? Então, a gente coloca a chia. Aqui tem 1 colher de sopa, tá? E as uvas, mas aí fica a critério da pessoa, se ela quiser colocar maçã picada, ou banana, ou mamão. Qualquer fruta. Qualquer fruta. Eu escolhi a uva sem semente, porque é refrescante, né, e dá um saborzinho agradável. Então essa preparação é super simples, rápida, ela tem 438 miligramas de cálcio só nessa taça aqui. Então realmente é rico em cálcio e vai conseguir suprir já bastante a necessidade. Você pode usar no café da manhã, num lanche. Se você faz esse lanche para levar para o trabalho ou para a criança levar para a escola, ele pode ficar numa lancheira térmica? Quanto tempo, assim? Então, ele pode ficar, se a lancheira térmica tiver aquele cubinho de gelo apropriado, ela pode ficar até 4 horas. Agora, a lancheira térmica sem o cubinho de gelo, no máximo uns 40 minutos. Agora, eu acho interessante a gente só lembrar, já que a gente está falando de cálcio, que para melhor absorção do cálcio, a gente tem que ter junto a vitamina D. Então, o nosso organismo nem sempre aproveita todo o cálcio que a gente ingere. Então, é importante a gente ter a vitamina D. E, para isso, nada melhor do que tomar um solzinho nos horários, né, mais agradáveis do sol, menos fortes, então nos primeiros horários da manhã, no final de tarde. Então assim, a gente acha que só criança tem que pegar sol, criança e idoso, mas os adultos também. Então a vitamina D é essencial para que a gente possa absorver melhor o cálcio no intestino. O Vidativa dessa semana fica por aqui. Continue com a gente pelas redes sociais e até semana que vem.